uma pincelada geral de como é que você vê Bitcoin, que eu sei que é um assunto que o pessoal sempre quer que traz aqui. Como você é da área tecnológica, eu queria a tua visão disso, porque eu não entendo nada. A minha visão, eu fico muito com o pé atrás disso. Para mim, eu tenho medo que seja uma tulipa nova aí. Como é que você vê esse negócio? Ah, bom, a criação do Bitcoin, quer dizer, vai ter alguns que vão ficar com raiva, alguns não vão entender o que eu vou falar, então vou tentar ser bem específico aqui e Não, ser deixa o pessoal justo. ficar com raiva, eu não ligo. Eu falo sempre, vem aqui no canal Arte da Guerra, ficou com raiva, vai fazer Aracuru, vai continuar com mais raiva. Desfique. Eu falo sempre pro pessoal, comandante, fiquei com raiva. Vou repetir uma frase de Antônio Carlos Magalhães, pois desfique. Então vai, pode falar à vontade aqui. Aqui o convidado rasga o verbo. Bom, o Bitcoin foi criado pelo Estado Profundo americano. Isso daqui eu acho que não tem muito questionamento. Agora, Mas qual a finalidade? a finalidade inicial, vou falar inicialmente, era muito simples. Você vê, por exemplo, um país como China, Rússia, a forma mais fácil de você ter um chinês rico, um oligarca russo, mandar dinheiro para um paraíso fiscal ou especialmente Estados Unidos e países do Ocidente, é por uma criptomoeda daquelas. Mas não só. O principal mesmo que você vai perceber é a questão da guerra híbrida. Como que você vai e paga esses manifestantes? Tem coisa melhor que Bitcoin? Não tem coisa melhor que Bitcoin, né? Então você vê, por exemplo, a Ucrânia, curiosamente, eu esqueci o nome do site, talvez possa até depois postar no Telegram para quem quiser. O influxo de Bitcoin na Ucrânia é um negócio assustador. Você fala, nossa, por que será isso, né? Até no Brasil. Então, assim, é uma forma de você mandar dinheiro para ONGs, para políticos, para influenciadores por baixo dos panos, que é uma coisa fantástica, né? Sem rastros, sem nada disso. Então, para o Ocidente, por muito tempo, foi algo perfeito. Só que eu acho que a Rússia e a China começaram a entender essa lógica. Dentro do próprio território, eles tentam controlar, mas começaram a jogar com a mesma moeda. Começaram a falar, vocês estão fazendo isso, então a gente também vai fazer. Então, eu acho que hoje em dia o jogo é bem mais complexo, mais sobre criptomoedas de forma geral, assim, muitas delas, se não foram criadas por entidades do próprio Estado Profundo americano, hoje em dia são controladas por pessoas do tipo. E assim, o que eles realmente querem não é uma moeda descentralizada. Por exemplo, Monero é uma moeda que te traz bastante privacidade, anonimidade, que nenhum Estado vai realmente conseguir ali controlar. Mas não são essas moedas que crescem, não são essas moedas que as pessoas compram e falam. Pelo contrário, são moedas que, assim, o resultado final vai ser o que eles chamam de CBDC, que é como se fosse o real digital, que é como se fosse uma moeda digital controlada por um banco central. No fundo, é esse o objetivo que eles querem colocar. Eles fazem muitos experimentos com essas próprias moedas que as pessoas compram hoje em dia para ver como funcionaria no futuro. Mas, assim, eu não colocaria esperanças no sentido de ficar rico com isso, esquece. É mais fácil você comprar jogo, mais fácil você comprar livro, porque isso daí é muito mais provável que você vai perder todo o dinheiro que você tem. Mas, como solução política, assim, é difícil, porque não só tem essa criação do Estado Profundo americano, como a valorização dessas moedas, dessas criptomoedas, só se deu por conta da política monetária do Fed. Né? O Fed chegou e imprimiu lá trilhões e trilhões de dólares. Acho que foi em uma semana eles imprimiram mais que em 2 séculos. Foi um negócio assim, eu lembro de uma notícia do tipo. Eles imprimiram uma quantidade absurda de dinheiro. Para onde foi esse dinheiro? Foi em partes para as big techs, foi em parte para pessoas como Elon Musk, mas também para essas criptomoedas. E, curiosamente, a CIA, o diretor da CIA, chegou e falou: a gente está envolvido em vários projetos de criptomoedas, né? E a gente para pensar no que eles faziam, por exemplo, na América Latina, com tráfico de algumas coisas, eles faziam operações clandestinas e todo o resto, você fala, então talvez ali seja uma forma de eles conseguirem também um dinheiro para operações Black Ops, assim dizendo. Então, eu Não só vejo aqui no nesse Oriente sentido. Médio também, né? Também no A Oriente CIA Médio. financiando jihadista, tem senador americano falando disso. É que o pessoal
não assiste e acha que é papo de chapéu de alumínio. Não é não, gente. Aqui no Arte da Guerra a gente não traz papo de chapéu de alumínio. O papo aqui é sério, que às vezes você não vê, ele escapa do radar. Você não vai ver na CNN, na Veja, na Folha e mídia globalista. Mas a gente pesquisa com base em fontes idôneas, tá? Sim, teve também... ficar sabendo aí. Teve um jornalista chamado Gary Webb, que se chamava, ele expôs tudo isso, acabou morrendo de uma forma muito estranha, assim, o que o senhor próprio falou, do Afeganistão também tem um caso, então, assim, eles acham essas formas de dinheiro, e hoje em dia as criptomoedas, já que a CIA, por exemplo, tem muito contato com a própria mídia, é você jogar uma notícia, a moeda cai, a moeda sobe, eles têm como fazer esse controle, né? Então é uma forma muito fácil de conseguir dinheiro se você controla a narrativa, se você controla a mídia, se você controla os próprios fundadores dessas empresas. Então, assim, aí tá um outro lado, né? Que eu acho que pouca gente percebe, mas uma tese final que eu gostaria de trazer, e talvez a gente possa discutir depois, é que hoje em dia você vê essas grandes empresas de tecnologia, a maioria das pessoas enxergam como empresas comerciais, privadas e assim em diante. Mas eu tenho uma teoria de que, olha, eu acho que não só elas são um braço da força militar americana, como o dinheiro que foi para elas, por conta do que o Fed fez e todo o resto, talvez tenha sido assim o último suspiro de chegar e falar assim, agora a gente não vai ter mais como lidar com a questão monetária, de lidar com o petrodólar e todo o resto, vamos colocar ali um monte de dinheiro nessas grandes empresas que de forma indireta também participam do processo militar. Se você observa o que o Elon Musk está fazendo na Ucrânia, por exemplo, com o Starlink, fala, faz sentido, muita coisa estranha ali acontecendo, ele participando militarmente, desafiando o Putin e todo o resto, você começa a perceber, tá. Então realmente parece que é como se fosse uma extensão do exército que essas empresas estão se tornando. Então, criptomoedas eu também teria muito ceticismo nesse sentido, a não ser com algumas específicas. Eu, no caso, eu gosto da Monero porque tem esse aspecto, mas, de forma geral, eu digo para tomar muito cuidado. Obrigado, Nil. Eu só vou discordar de uma coisa de você. Eu não acho que as Forças Armadas, essas empresas são extensão das Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas são uma extensão de todo esse bloco econômico. Viu? Eu acho que as Forças Armadas americanas mesmo já não mandam nada lá. Não mandam nada. Eu acho que esse bloco econômico que faz presidente, desfaz, etc., que acaba manobrando tudo isso. De uma certa forma, é a mesma coisa que você disse, eu só inverto um pouquinho, mas eu vou